Atrás dele tem um relógio que faz o símbolo de um olho e tem o formato de uma pizza. O olho representa o olho que tudo vê, o mesmo que está nas notas de dólar, representa o poder da própria elite. O olho maçônico, o olho que comanda o mundo hoje. O Tom Hanks é um cara muito curioso de se observar. Por quê? Se você acessar o Instagram do Tom Hanks, você já chegou a acessar alguma vez o Instagram do Tom Hanks? Não. Não, nunca acessou, né? Vocês conseguem abrir aí? Hoje ele tem mais ou menos 9 milhões, se eu não me engano, 9 milhões de seguidores. É um grande ator que fez filmes como Forrest Gump, por exemplo. Só que todos esses filmes têm mensagens. Por exemplo, no filme Forrest Gump, ele faz uma grande alusão ao próprio Baphomet, que a gente falou no início aqui do podcast. Inclusive, ele tem um pentagrama com a imagem de Baphomet, o qual ele presenteia a mulher no filme. Ô, louco. E aí, quando a gente acessa o Instagram dele, a gente tá vendo aí na tela, Tá vendo? Ah, tá. tem como rolar o feed aí, descer. Ó, você Luva. consegue ver luvas? Luvas. Se a gente for descendo, a situação vai piorando. E assim, muita gente já criticou ele por isso. Isso já foi falado, pode ir descendo. Muita gente já criticou ele por isso, mas ele não tira as fotos do perfil dele. Ele priva muitas vezes os comentários. O sapato também. Você vê? Tem criança. sapato, tem luva. Se você descer o feed aí, você vai encontrar chupeta, meia de criança, Olha lá, outra luva. bota de criança. Ou seja, é um negócio realmente muito estranho. Por quê? Isso dá a entender de forma subliminar assim que ele tá falando a respeito de coisas perdidas que têm ligações com crianças. Ou crianças que foram raptadas ali e deixaram cair uma luva, uma bota, alguma coisa assim. Porém, tem uma das imagens, ó, você vê, tem uma luvinha roxa ali. Pode descer mais. Eu não sei se a gente vai encontrar específico essa imagem, porque ela deve estar lá para trás. Mas ela tá no ar ainda, porque há poucos dias atrás eu estava gravando sobre isso e vi essa imagem. É uma imagem que sai da normalidade de todas essas que a gente está vendo. Pode descer mais. E essa imagem tem um código. Esse código ele se chama SRC USA. E é aí que começa a porta de entrada pro Tom Hanks, cara. Que acaba destruindo aí, talvez, a infância ou a vida de muitas pessoas ao descobrir isso. Se vocês conseguirem descer ainda mais, pode descer, porque se eu ver a imagem eu falo, mas ela deve estar muito lá para baixo, então a gente não vai encontrar. Mas assim, esse código, se você pesquisar no Google, você não encontra nada. Se você pesquisar em um buscador específico, você consegue encontrar pornografia infantil, entendeu? Hoje, acredito eu que eles já retiraram. Até porque uma das pessoas que denunciou isso há alguns anos atrás fui eu. E realmente denunciando mesmo, entrando em site de órgãos americanos e denunciando que existia uma rede de pedô, né? Não quero falar a palavra toda aqui, mas tipo assim, na superfície da internet, entendeu? Então era algo quase que aberto quando você digitava esse código que tá em uma das fotos do Tom Hanks no Instagram dele e tá até hoje. Se a galera ficar rolando o feed lá pra baixo, ela vai achar. E o caso dele acaba se tornando um buraco mais embaixo porque houveram atores da própria indústria que denunciaram ele. Um dos casos que pouco se fala é o caso de Isaac Kapp. Não sei se você já ouviu falar desse ator. Não. Esse é um ator famoso que fez parte, inclusive, do filme Exterminador do Futuro, um dos últimos que saiu alguns anos atrás. Acho que foi no ano de 2012, mais ou menos, 2009, não lembro exatamente a data desse. Lembra aquele ator que fez o filme Psicopata Americano? Sei. Se arruma todo? Ele fez o John Connor nesse filme do Exterminador do Futuro. O Isaac Kapp, ele era da equipe desse cara. Então ele é um ator famoso, ele participou de filmes grandes. Em certo momento ele saiu da indústria e começou a denunciar os caras. E um dos caras que ele denunciou foi o Tom Hanks. Ele chegou, abriu para todo mundo o que o Tom Hanks fazia e poucos dias depois tiraram a vida desse cara. Esse cara aí. Isaac Kapp. Poucas pessoas conhecem a história dele, cara. E é um negócio assim triste, por quê? Ele gravava lives expondo a indústria. Em certo momento, o que ele fez? Ele gravou um vídeo
e falou assim, galera, estão me perseguindo. Eu criei um gatilho de um homem morto, que é o quê? Se ele morrer, alguém expõe um vídeo dos caras. Passou alguns dias, ele apareceu num outro vídeo falando assim, olha, eu não sou daqueles caras que tira a própria vida. Então, se acontecer isso comigo, vocês já sabem que não fui eu. Cara, dias depois, ele apareceu morto, como se ele tivesse se jogado de uma ponte e um caminhão tivesse acertado ele em cheio. O que acontece? Um dia depois, soltaram um vídeo. Esse vídeo tem crianças em um local que aparentemente pode ser o próprio templo Epstein, ninguém sabe, mas isso foi vazado há anos atrás. Hoje a galera está compartilhando esse vídeo como se fosse dos arquivos Epstein agora, mas isso foi denunciado pelo Isaac Kapp há muito tempo atrás. E ele denunciou, um dos caras que ele mais denunciou foi o próprio Tom Hanks, envolvido com tudo isso. Quando a gente puxa para dentro da indústria, cara, é um negócio muito feio, da música, indústria de Hollywood, séries, é um negócio assim que a gente perde aquele encanto que a gente tem quando é criança e não conhece essas informações e vê que os caras não estão trabalhando para trazer entretenimento ou coisas boas para nós. Eles estão simplesmente trabalhando no nosso mental, muitas vezes para afetar crianças, para que isso seja normalizado e eles possam cada vez mais fazer isso com crianças. Um negócio assim, pesado, pesadíssimo. Os caras puxaram, não sei se você ouviu falar, com esse lance do Epstein aí, que eles falaram deles comendo, né? Literalmente comendo, jantando bebês e essas coisas. Canibalismo, né? Canibalismo, puxaram até mesmo teorias com o próprio McDonald's, onde nos Estados Unidos eles já encontraram dentes de crianças em hambúrgueres e falaram que os caras poderiam estar até usando carne humana, velho. É um negócio assim, surreal. E tem um vídeo que eu trouxe aqui, um videozinho curtinho. Não sei se dá pra rodar ele aí, que faz com que todo mundo fique com uma pulga atrás da orelha agora, vendo um videozinho desse, onde a gente tem uma placa de merchan dos hambúrgueres. Que eles colocam assim. Vamos ver se eles conseguem colocar aí na tela. É esse mesmo. Ó, vê se você... Eu nem vou falar o que é. Vê se você fica com o pé atrás, Vilela, vendo isso aí. Cadê? Não dá pra aumentar? Tá pequeno. Ó, o que tá escrito na propaganda? Agora, liga com as informações que você recebeu do caso Epstein, velho. Baby, a gente tá falando de bebês. Baby Burger. E a gente tem a ligação entre as carnes dos hambúrgueres com carnes feitas de carne humana, velho. Quando a gente olha os arquivos Epstein, tem vídeos lá de crianças falando, cara, meu pai me obrigou a comer carne, meu pai me obrigou a fazer isso com bebês, tipo, a matar e etc, cara. É um negócio realmente pesadíssimo. Pesadíssimo, pesadíssimo. Negócio, assim, triste de se observar, velho. Os caras fazem ritual em tudo. Se a gente observar ao redor, você consegue encontrar coisa subliminar em praticamente tudo quando a gente fala do mainstream. Se você observar, a gente teve nos últimos dias as Olimpíadas de Inverno 2026, qual eles fizeram um grande ritual a céu aberto. Eu não acho legal colocar o vídeo da abertura das Olimpíadas aqui, porque eles estão barrando por direitos autorais de todas as formas. Mas eu fiz um estudo, um breve resumo aí, sobre o que eles fizeram nesse ritual. Os caras iniciaram abrindo com anjos caídos, e a gente comentou sobre isso no começo, quando a gente falou a respeito do livro de Enoque, porque os anjos caídos refletem aquilo que a gente falou sobre o governo mundial. Eles contaminaram o DNA da raça humana no início e eles têm esse plano diante do transhumanismo para finalizar com a raça humana. Na abertura das Olimpíadas, a gente viu de forma clara os anjos caídos, inclusive eles estão com a testa rachada, dançando. Em certo momento eles pegam e fazem esse gesto, que é o gesto do One Eye, é o gesto do único olho. Esse gesto mostra que eles estão completamente fechados com essa elite, estão entregando o corpo, a alma e mente deles para serem escravos da elite, submissos à própria elite, em troca de bens materiais, fama, poder, dinheiro. Eles vendem as suas almas, é mais ou menos isso. Então, ali eles representam o quê? Os anjos caídos e o controle dos escravos monarca, que é o que a gente tem nos dias atuais. Na sequência, depois da dança, eles colocaram uma espécie de palco onde ocorreu o resto da cerimônia,
que traz essa espiral com 4 entradas. As entradas representam norte, sul, leste, oeste, e a espiral, ela representa, mais uma vez, falando sobre isso aqui, o controle mental monarca, Tá. que é o caminho aonde o escravo monarca, aquela pessoa controlada mentalmente, tem que trilhar para alcançar a dissociação mental, que é aquela fragmentação mental que a gente comentou no início, onde eu falei a respeito dos alter egos, deles fazerem a vítima passar por um trauma e criarem uma nova mentalidade nessa vítima. Essa espiral é o caminho onde eles trilham para encontrar esse controle mental. Quando a gente olha filmes, por exemplo, como O Mágico de Oz, você vê a Dorothy com os sapatos vermelhos, você vê quanta referência subliminar a gente tem ali. Ela fazendo uma referência ao Red Shoes Club com os sapatos vermelhos, andando em uma espiral como essa, que no caso é a espiral do caminho dos tijolos dourados, alguma coisa assim. O filme O Mágico de Oz é um dos que melhor representa o controle mental e a sua dissociação mental. Representa os escravos. Ela é uma escrava monarca que está passando pelo caminho da dissociação mental. Assim como Alice no País das Maravilhas. Negócio pesado. A gente viu isso agora na semana passada, na abertura das Olimpíadas. Ah, é? Se a gente descer um pouco mais, a gente tem a pira olímpica, que eles acenderam. Essa pira formou uma espécie de Cara, pentagrama. é uma coisa meio caleidoscópica, né? Isso, do lado. Essa imagem que você tá falando aqui? Essa imagem aí. Do lado direito você vê duas pessoas de branco ali, um homem e uma mulher. É. Eles estão acendendo uma única chama. Isso representa a androginia, como a gente falou de Baphomet. Um homem e uma mulher unificados. Então a gente está falando deles acendendo uma chama de algo que vai interligar um homem e uma mulher. Essa chama formou uma espécie de pentagrama invertido. O pentagrama é aquele que está na testa de Baphomet, que é o ser andrógeno. E esse pentagrama é um símbolo de invocação. A gente fala de geometria sagrada. E os caras usam isso para fazer um ritual. Na sequência, esse pentagrama aceso ficou dentro de um arco que tem em Milão, que é uma espécie de um portal. É como se eles estivessem canalizando toda a energia daquelas pessoas, de quem está assistindo, para empurrar ou para trazer, na verdade, algo por dentro desse portal que está ali em Milão. Você vê? E você vê pessoas que são escravas dentro dessa cerimônia, como a própria... Cara, me fugiu o nome dela, não é a Beyoncé, Mariah Carey. Sim. Ela fez a apresentação ali. A Mariah Carey é uma das grandes escravas sexuais da própria elite. A gente fala a respeito de MK Ultra bastante, que é o que o pessoal conhece por causa dos vazamentos da CIA. Mas no controle mental ele é dividido entre MK Ultra, MK Delta e MK Beta Kitten. O MK Delta é um controle de programação mental assassina. Quando você vê geralmente casos muito chocantes na mídia de psicopatas que entram, por exemplo, o cara entrou numa sala de cinema metralhando todo mundo lá, cara, isso é programação MK Delta. Sim. Aquele cara que apareceu recentemente no metrô, onde ele tirou a vida daquela garota sueca, não sei se você lembra. Nossa, facada, Tava né? com um casaco vermelho assim, ele veio por trás dela, deu no pescoço dela. Ele, quando foi preso, ele falou: colocaram um chip na minha mente e aquelas vozes me mandaram fazer isso. Então, louco. aí taxaram o cara como um esquizofrênico. Mas na realidade é porque ele foi controlado pelo que a gente chama de MK Delta. E MK Beta Kitten são os escravos sexuais da elite. Eles são representados em séries, por exemplo, como Round 6, onde eles são colocados como móveis. Você pode ver que quando aparece a elite naquela série, eles estão com móveis que existem pessoas que são cadeiras, mesas, poltronas. Recentemente, a gente viu uma apresentação feita por uma moça que se chama Bianca nos Estados Unidos, e ela estava com Kanye West. Eles fizeram na semana passada uma representação onde colocou também pessoas como cadeiras. Ela senta numa mulher, tem outra que segurando a mesa numa posição debaixo da mesa. Então a gente vê que isso representa o MK Beta Kitten. E a Mariah Carey é uma dessas representantes. Você pode ver que no Instagram dela tem fotos dela cercada de homens no centro das atenções, assim como a gente viu nas Olimpíadas, onde ela apareceu no centro da espiral. Sim. E
ela Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!